Bem-vindos, iluminados, a um novo episódio do Pet Doccast. Hoje, a gente quer chamar a atenção de vocês para as raças. Vocês já devem ter reparado que cada espécie tem raças inúmeras diferentes. E será que, sendo diferentes, com características diferentes, as necessidades também mudam? E será que essas necessidades, se não atendidas, podem influenciar qualidade e expectativa de vida? A gente vai contar que sim, pessoal. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, já formada há 22 anos e trabalho especialmente com doenças de trato urinário. Tenho aqui, do outro lado da minha mesa, a minha host favorita, professora doutora Rebeca Bach. Obrigada, minha amiga. Eu sou a Rebeca Bach, médica veterinária, professora especializada em doenças odontológicas. E estaremos aqui juntas em mais um episódio falando de um tema tão legal, Paty. Eu adoro, né? Acho que você que está aí nos ouvindo também adora falar sobre raças de cães, raças de gatos. Todo mundo tem uma história para contar ou uma experiência que viveu relacionadas a essas raças. Patrícia Mosco, nós estamos falando de uma mesma espécie, cão, de uma mesma espécie, então espécie canina, espécie felina. O que faz diferenciar uma raça da outra? Rebeca, eu adoro encarnar a professorinha aqui para explicar tintim por tintim. Pessoal, estas características, elas são determinadas pelo código genético. Vocês sabiam que cão, gato, todas as espécies têm DNA, têm cromossomos, têm genes? Ai, Jesus, agora vai embaralhar tudo. Só que não. Eu vou contar para vocês como é que isso funciona. Nós, seres humanos, temos 42 pares de cromossomos, enquanto os cães têm 39, e por isso são cães, e os gatos têm 19 pares, e por isso eles são gatos. E lá no cromossomo, a gente tem uma estrutura parecida com esse cordão que eu estou segurando aqui na mão agora. E o que a gente tem nesse cordão? Várias informações genéticas que se enovelam em uma dupla fita e cada bolinha, como se fosse um terço para quem está só nos ouvindo, tem dentro dela várias informações do código genético. Então, se a gente muda esta bolinha, ou se a gente vai mudando inúmeras bolinhas, a gente pode variar as características. Então, é por isso que um bulldog tem cara de bulldog, um persa tem cara de persa, um whippet tem cara de whippet e assim por diante. Mas eu vou além. Não é só de cara e de focinho que diferencia uma raça da outra. Existem características metabólicas, características de predisposição de doenças. De funcionamento mesmo, né? Fisiológicas. Fisiologia, exatamente. E por que isso é importante? Porque o que nos interessa no dia a dia, de forma geral, é que um tem o focinho mais curto, outro tem o focinho mais comprido, um é mais genioso, outro é menos genioso, um é mais peludo, outro é menos peludo. Mas nós, como médicos veterinários, a gente olha além. Quais são as predisposições de doenças de cada raça? Por que isso é importante? Para a gente fazer abordagem precoce, exames precoce a fim de fazer diagnóstico precoce e tratamento precoce de determinadas possibilidades de doenças em cada raça. Faz sentido isso, Patrícia? Total sentido, Rebeca. E olha só, quando a gente fala de exterior, de expressão de características que nós visualmente enxergamos, que nós chamamos de fenótipo, né? Esse fenótipo, ele pode mostrar, ele pode expressar informações únicas.
inclusive sobre saúde, que foi o que você comentou. Então, o que faz um Shih Tzu viver 15 anos, outro Shih Tzu, tá? Isso é para enfatizar, um Shih Tzu viver 9 anos. Então, quais são as expressões das informações genéticas que nós devemos usar a nosso favor? Essas expressões, elas podem ser, não é manipuladas a palavra, mas elas podem ser mudadas em relação ao meio que esse animal está sujeito. Então, vamos dar um exemplo do comportamento, pode ser? Perfeito. Então, nós temos assim, ó, Shih Tzu e Lhasa, são duas raças muito parecidas, peludinhas, aqueles, né, que o pelo tende a ser muito longo quando a gente não tosa e não deixa baixinho, tem o focinho mais curto e são muito parecidos fenotipicamente, que é com a aparência, né, que diz respeito à aparência. Mas eles têm personalidades distintas, de forma geral. Existem as individualidades. O Lhasa tende a ser mais genioso. O Shih Tzu, mais de boa, né, Paty? Então, isso é uma característica que ela pode ser acentuada com o meio que esse animal está predisposto. Então, você pode pegar um Lhasa e transformar ele numa fera, né? O Shih Tzu pode ser mais agressivo dependendo das situações, das circunstâncias a que ele está sujeito. Então, o padrão racial não determina exatamente que vai ser daquele jeito. Não existe um manual, pessoal, mas existem sim uma tendência a determinadas características comportamentais, existe uma tendência a determinadas doenças. Existe tendência ao desenvolvimento corpóreo. E eu vou usar essa tua fala para falar algumas coisas que os nossos iluminados em casa já ouviram falar e muitas vezes têm dúvida. Por exemplo, dentro do comportamento de agressividade, o Pinscher é extremamente agressivo, irritadiço. O Pitbull é uma raça temida por ser agressivo. Mas será que o Pitbull realmente é agressivo, maldoso, ou é uma raça que a gente pode modificar e transformá-lo num leão, numa fera? Ou amansá-lo e tratá-lo e transformá-lo num cordeiro? Por que o Pitbull é tão preocupante se o Pinscher também é agressivo? É por causa do código genético. Um Pitbull tem uma força de mordida de aproximadamente 400 quilos. Então, ele, quando fecha a boca, faz realmente um estrago. O que é diferente do Pinscher, que é pequenininho. Não quer dizer que não vai fazer um estrago. A gente já tomou mordida de vários animais de porte pequeno e ficamos, sim, com lesões grandes. Mas quando a gente fala em potência, isso está relacionado, sim, à característica da raça e à expressão dessa informação genética. E aí, Rê, quando você fala em meio, né, a gente traz um conceito que tem um nome mega difícil, mas que aqui no Pet Doc a gente traduz em miúdos. A gente fala de epigenética. Rê, você consegue explicar o que é a epigenética para os tutores? Então, a epigenética, Patrícia, é se aquele gene ou aquele conjunto de genes vai ser expresso em determinado indivíduo. E isso, sim, sofre uma influência do meio em que esse animal está sujeito. Exatamente. Seja no âmbito comportamental ou no que diz respeito a cuidados em relação ao manejo alimentar, manejo de banhos, enfim, tudo que envolve ali o dia a dia daquele animal pode fazê-lo manifestar algo bom ou algo ruim que está ali gravado no seu gene. Talvez você que está em casa já tenha ouvido falar que existem pessoas que têm a genética, o código genético da doença, mas que não manifestaram a doença. Então, por que tenho o código genético de que o problema deveria estar lá ou está lá, mas eu não manifestei essa doença?
O que pode acontecer? Qual é a explicação com relação ao meio? E o meio, gente, a gente não está falando, como a Rebeca disse, só do que está dentro da célula, do líquido, das proteínas que estão ali dentro, das substâncias que estão ali dentro. A gente está falando muito além. A gente está falando de composição corpórea, da alimentação, da educação, do contato ou não com agentes poluentes, o contato ou não com agentes tóxicos. E a gente sabe que existem várias substâncias do ambiente externo que influenciam o funcionamento do meio interno. Quem nunca ouviu falar que o cigarro provoca câncer? Eu ia usar exatamente esse exemplo. Então, assim, pessoal, para nós traduzirmos como a Patrícia gosta de falar em miúdos, vamos pegar 2 indivíduos, seres humanos, certo? Que tem lá no seu gene a informação para ter câncer de pulmão. Então, existe lá um mecanismo, tanto protetor, como também proliferador de células, que em determinada fase da vida existe uma predisposição daquele indivíduo a ter câncer de pulmão. Aí, entre esses 2 indivíduos, um fumou a vida toda e outro não fumou. Pode ser que esse indivíduo que não fumou, ele não vá desenvolver o câncer de pulmão, e aquele que fumou e que apresentava o gene para tal, vai desenvolver. Por isso que tem pessoas que fumam uma vida inteira e não tem câncer de pulmão, porque ele não tinha aquela predisposição que, na verdade, é informação genética. Exatamente. E olha só que interessante. Vocês sabiam que as emoções também influenciam o meio interno? O psique influencia o meio interno? Se você não sabe disso ou duvida disso que eu estou falando, vamos relembrar alguns fatos da vida real. Por exemplo, você já sentiu medo? Você lembra de um filme chamado A Vila, em que os adolescentes se desafiavam uns aos outros para ver quem suportava mais o medo, ficando de costas para uma floresta onde supostamente haviam monstros que vinham e matavam e destruíam as famílias e as pessoas? Quando você está nessa posição de medo, o teu corpo passa a liberar substâncias de estresse. E essas substâncias de estresse mudam o metabolismo, mudam o funcionamento do corpo, te tornando capaz de reagir, lutar contra um monstro que venha na sua direção, um perigo que venha na sua direção, ou te preparar para correr e fugir dessa situação. E quando é que eu estou apto a isso? Quando essa informação foi percebida pela mente, foi traduzida dentro do meio para a liberação de substâncias que vão adaptar nosso corpo a essa situação. Isso vem sempre do código genético. É o código genético que vai dizer assim, eu tenho que produzir o hormônio agora para eu conseguir reagir àquela situação. Então sim, gente, existem várias doenças que se manifestam no estresse. E o estresse ele é ambiental, alimentar, psicológico e também com o manejo de vida. Calma. Isso parece complexo, mas é absolutamente simples. Ou seja, apesar de nós virmos de famílias, carregarmos uma linhagem genética, familiar, racial, as manifestações, elas podem ser individuais. Portanto, pessoal, existe o padrão racial, mas não necessariamente a manifestação de todos aqueles indivíduos se dará no mesmo padrão racial. Vou dar um exemplo recente para vocês. Semana retrasada, eu atendi 2 pinchers irmãos. Uma graça. Bonzinhos de tudo, examinei a boca, examinei o corpo, colhemos sangue, fizemos exames pré-operatórios. Um deles era um pouquinho mais ansioso, mas nada agressivo. Né? O pincher tende a ser, a agressividade dele muitas vezes está relacionada, né, ao medo, à ansiedade. Beleza. Essa semana, eu atendi 2 pinchers absurdamente violentos. Mas sabe aquela cena do cachorro querendo te matar, pessoal? Era essa cena, eu não conseguia chegar perto dos cachorros. 2 pinchers que também conviviam junto, uma tutora super tranquila, né? Então, assim,
é muito nato do comportamento daqueles 2 animais esse padrão agressivo. Então, diferente dos outros 2 pinschers que não tinham esse padrão agressivo. Ou seja, existe um padrão base de raça, mas não necessariamente todos os animais vão manifestar exatamente aquele padrão esperado. Exatamente. E outra coisa, essas informações, elas não são relativas exclusivamente às raças. Sim. Podem ser alguns padrões. Por exemplo, animais que têm pelo longo têm necessidades diferentes que precisam ser supridas para garantir a saúde da pele do pelo e aquele pelo se manifestar comprido, sedoso, brilhoso, que não embaraça, né? Existem raças de porte grande e gigante que têm predisposição ao desenvolvimento das doenças articulares. Então, se a gente sabe disso, que o porte do animal influencia no desenvolvimento de doenças, a gente vai se planejar para evitar que essas enfermidades aconteçam. Então, num cão de porte grande, por exemplo, eu tenho que me preocupar em deixar sempre o piso que ele tem contato áspero. Ah, Patrícia, mas eu vou ter que trocar toda a lajota ou tudo o piso que eu escolhi para minha casa? Às vezes não, a gente pode comprar fitas adesivas antiderrapantes, aquelas que vão na beirinha do degrau da escada, e eu fiz isso na minha casa, e a gente cola em todo o acesso ou o caminho que o cão percorre para que ele não escorregue, porque se ele escorregar e ele já tem lá a predisposição, a doença está incipiente e a gente provoca uma lesão, um machucado relativo a isso, a gente vai acelerar a velocidade de progressão ou de manifestação de uma doença. Exatamente. E é por isso, pessoal, que existem cuidados, inclusive relacionados à nutrição. Patrícia dando esse exemplo do canguru de grande porte. Utilizar uma alimentação, uma ração, uma alimentação natural, se for a escolha da família, destinada para o cuidado em relação ao esqueleto desse animal, as articulações, faz diferença. Rebeca, eu acho que esse é o ponto central do nosso episódio de hoje. Então, olha só, pessoal, se existem necessidades especiais relativas à raça, ao porte, à característica da face, da mandíbula, ao funcionamento do corpo, então qual é o nosso papel? É fazer com que esse meio, esse ambiente onde o animal esteja, seja favorável à longevidade. E quais são os pilares da saúde para se assegurar um meio bom o suficiente para retardar o aparecimento de doenças ou até mesmo, muitas vezes, impedir o aparecimento de doenças. Então, o meio ele é composto das suas características ou predisposição à atividade física. Como é que eu posso dizer? Manejo mesmo, né, Rebeca? Então, se você assume um manejo de saúde, que é o que a gente prega para nós humanos, e que aqui o Pet Doc tem a obrigação de falar que também cabe aos animais, uma vida regrada em atividade física e regrada em alimentação de qualidade, então a gente torna esse meio melhor a ponto de manipular a expressão genética dessas características. Então, o que a gente pode fazer em casa? Controlar manejo e alimentação. Além disso, cuidado em relação à prevenção de doenças infecciosas é um outro pilar fundamental. Existem doenças que são preveníveis e existem doenças que não são preveníveis, infelizmente, que estão lá no código genético, na informação e que vão se manifestar, né? Existe uma tendência de se manifestar em algum momento da vida, mas existem questões preveníveis. Então, a gente manter um animal livre de doenças infecciosas vai preservar o rim, vai preservar a função de inúmeros órgãos. Inclusive vai prevenir articulação, porque algumas doenças infecciosas podem causar artrite, por exemplo. Né? Me veio isso agora. Então a gente falou de alimentação, atividade física, prevenção de doenças infecciosas e também, pessoal, eu
tenho que falar de boca cheia. A saúde oral. Por que a gente fala tanto do pilar da saúde oral? Porque é muito comum os animais crescerem e envelhecerem com a boca inflamada, com a boca infeccionada. E é um foco de infecção que tá ali, ó, sensibilizando aquele organismo ao longo de meses e de anos. E é justamente por essa preocupação, Patrícia, do Pet Doc, que nós temos aqui conosco 2 parceiros, 2 empresas que acreditam no nosso trabalho, que acreditam nos pilares de vida saudável, que é a MSD, muito voltada para a prevenção de doenças infecciosas, por intermédio de vacinas, por intermédio de antiparasitários, porque algumas doenças são transmitidas por vetores, por parasitas, né, por mosquitos, enfim, e a Royal Canin, que é uma empresa destinada a confeccionar a alimentação super premium, alimentação de qualidade, respeitando essas características individuais, raciais de cada animal. Então, sabe quando você vai no pet shop e você vê aquela prateleira gigante com uma dieta específica para uma raça, outra dieta específica para outra raça? E quando você pega essa ração e você abre essa ração e você vê que tem um grãozinho que parece uma ondinha, um outro grãozinho que nós chamamos de pellet, né? Um outro pellet que parece uma bolinha, um pellet mais gordinho, outro mais achatadinho. Vocês sabiam que tudo isso é formulado baseado em estudo de necessidades individuais? É perfil de mordida, padrão de dentes, tamanho de dentes, pessoal. Se a gente for numa empresa de ração e na fábrica, eles têm protótipos que mimetizam a mordida de um Shih Tzu e de um Lhasa, que mimetizam a mordida de um cão de grande porte, por exemplo, e que eles avaliam o quão capaz aquele cão é, por exemplo, de morder de forma efetiva aquele pellet. Gente, isso é maravilhoso, é muita tecnologia e muito conhecimento embutido. E aí eu vou puxar de novo, Paty, a sardinha pro meu lado. A Royal Canin, pessoal, se preocupa inclusive em formular rações destinadas à saúde oral. No sentido de avaliar que na hora que o animal vai morder o croquete, vai morder o pellet da ração, ocorre uma abrasão na superfície do dente e essa abrasão vai auxiliar na limpeza, na remoção da placa bacteriana. Nada substitui escovação, já falo isso aqui, repito insistentemente, mas são escolhas adjuvantes na vida do seu animal que vai fazer a diferença. Sabe aquelas raças de cães que são super afoitos para comer? Eles vão comer muito rápido, muitas vezes engole o grãozinho da ração inteiro. Isso atrapalha, dificulta, retarda a digestão. Então, quando a empresa desenvolve um grão grande o suficiente para que esse bicho não engula direto, mas que ele seja obrigado a mastigar, então ele está começando a digestão pela boca, melhorando a capacidade digestiva e a absorção dos nutrientes. Porque uma vez que o corpo recebe o estômago e o intestino, esse alimento trituradinho, é mais fácil fazer a digestão e absorver os nutrientes. Então, não é só sobre ter uma composição diferente, um teor de proteína diferente, um teor de gordura diferente, a inserção de ácidos graxos de alta qualidade, a nutrição relacionada a microelementos, os minerais, vitaminas, né? Mas também sobre a capacidade de apreensão, de mastigação e de deglutição do alimento. Então, se você acha que é firula, esquece isso, não é firula não, isso é ciência. Ciência, muita pesquisa envolvendo esses produtos. Inclusive a ração dental, que a gente chama, que eu comentei com vocês há pouco, além do formato do croquete, da textura, que vai favorecer a abrasão sobre a superfície do dente, tem a questão de incorporação de substâncias, tá, que vão ajudar a desorganizar a placa bacteriana. Gente, é muita pesquisa e muita ciência envolvida nisso. Por isso que é tão importante, voltamos de novo, Paty, a falar em programação familiar, em programação pessoal, quando a gente escolhe ter um animal, ou quando a gente adota um animal, ou quando a gente compra,
né, escolhe determinada raça, nós destinarmos tempo e dinheiro para oferecer o melhor. Porque o mercado, pessoal, oferece muitas opções de qualidade pensando na saúde e na sobrevida, na longevidade do seu pet. Então, sabe uma coisa que você tem que aprender a fazer? Você tem que aprender a ler rótulos, inclusive das rações. Se vocês, né, por curiosidade, começarem a comparar, e isso é relativamente comum, eu escuto muito as pessoas falarem sobre isso, começar a comparar, mas essa ração ela tem 24% de proteína, essa aqui tem 28% de proteína, ou para gato, que os índices são bem maiores porque são carnívoros estritos, ou seja, a nutrição ela vem boa parte da carne. É por isso que os animais, especialmente o gato, não podem se tornar vegetarianos, porque as necessidades individuais, elas existem e precisam ser respeitadas. Se você escolheu não comer carne, tá tudo bem, mas o seu pet não pode ficar sem isso. Então, olha que interessante, quando vocês começam a ler o rótulo e comparar, não comparem só quantidade de nutrientes, quantidade de proteína. Vão também ler quais são os ingredientes. Então, da onde essa proteína veio? Qual é a qualidade dessa proteína? Então, quando você pega um pacote de ração que tem lá presença de salmão, de carne bovina, de carne de frango, você sabe que a proteína está vindo de uma fonte de alta qualidade. Então, isso melhora a digestão, melhora o aproveitamento dos nutrientes, diminui o odor das fezes, a quantidade das fezes. Então, quando você compra uma dieta de mais alta qualidade, isso tem um custo, mas também se reflete em uma melhora da qualidade e longevidade. Então, encarem como um investimento. E quando vocês forem ler os rótulos, entendam que vai muito além do só comparar percentuais. Perfeito. E se você tiver dúvida em relação a isso, dificuldade, confie a sua compra, a sua escolha a uma marca de referência. Né? E que normalmente sim, são as rações com valor agregado maior, mas na certeza de que vocês estão fornecendo para o seu animal uma alimentação de altíssima qualidade, que é, como a gente falou, um dos pilares primordiais para que ele tenha vida longeva. Exatamente. Paty, particularidades de raça. Então a gente já deu um insight aí sobre o animal de grande porte, que tem necessidades relacionadas às articulações, né, que são animais que tendem a ter doenças articulares com, né, o crescimento e com o envelhecimento. Falamos dos braquicefálicos, os focinhos curtos, que têm essa dificuldade muitas vezes de apreender o alimento, né, pessoal, e de mastigar o alimento, dadas as características, a gente pode até chamar de malformações anatômicas. São lindos, são fofos, pessoal, mas quando a gente vai ter um olhar técnico, né, diante desses padrões raciais que foram criados pelo ser humano, realmente eles acabam herdando características anatômicas ruins em relação à qualidade de vida, mas essas empresas vão se preocupar em entregar uma solução, por exemplo, em relação ao croquete de ração. Lembrei de uma outra coisa, as rações que são indoor, para os animais que são exclusivos de ambiente interno, que fazem o cocô, muitas vezes dentro de casa, no tapete higiênico, né? Até mesmo sai, mas muitos deles às vezes ficam sozinhos, acabam, né, tendo alguma defecação ali dentro de casa para depois sair passear. A digestibilidade da alimentação é importante, a fibra, o volume. Sabe aqueles cachorros grandes, pessoal, que comem aquelas rações? Não sei se vocês já viram isso. A gente como veterinário vê muito, né, Paty? Que tem muito gás. Então, eles formam muito, dependendo da ração que eles comem, eles formam muitos gases e fazem muito cocô, defecam muito, volumes de cocô. Tem relação com a qualidade da ração. Exatamente. Rebeca, e além disso, a gente tem que lembrar das
outras particularidades internas, como, por exemplo, uma curiosidade. Existem animais predispostos à obesidade. A gente falou disso no episódio de obesidade, que tá lindíssimo, não assistiu ainda, tá perdendo tempo, volta lá e assiste. Olha só, Labrador, Golden, são Pug, que tem um percentual de gordura maior no corpo, e isso é característica racial. Né? Então, se esse animal já tem uma predisposição a ter maior quantidade de gordura, de massa gorda no corpo, quando comparado com a quantidade de massa magra, então esses animais eles precisam receber uma dieta que tenha um teor de gordura menor, mais enxuto, para que essa predisposição genética não se manifeste em forma de obesidade, que é sim uma doença e que precisa ser tratada, porque traz diversos prejuízos para o corpo. Perfeito. Uma outra coisa importante relacionada a isso que você falou, Patrícia, diz respeito também ao cálculo de ração fornecido para o animal. Às vezes você vai lá e investe numa ração obesity, por exemplo, que é super recomendada para esses animais, e você deixa livre. E aí ele come, né? E não tem o efeito desejado do emagrecimento. Então, pessoal, a Royal também se preocupa em entregar informação para que aquele tutor consiga escolher a ração ideal, por exemplo, para o emagrecimento, e também calcular o volume adequado para aquele animal. Isso é bem importante, tá? Quem tá aí com o animal precisando emagrecer, vai entrar em dieta, além de escolher uma ração de qualidade, com as características que a Patrícia comentou, calcular o volume é fundamental. Exatamente. Gente, outra coisa que é importante, as dietas voltadas à espécie. Então, olha só, o que a gente sabe hoje, Rebeca, e que é muito importante a gente destacar? A maior parte das pessoas, por uma questão de praticidade, de vida louca, acaba sim sempre investindo em ração, né? Porque fazer dieta natural tem um monte de benefícios. Aqui no Pet Doc a gente já falou várias vezes sobre isso, e existem pacientes que precisam dessa indicação estrita, mas na nossa rotina do dia a dia, via de regra, a gente acaba caindo na ração. E essas rações, elas precisam sim ter uma qualidade grande para a gente assegurar a qualidade de vida, mas prestando atenção sempre às características daquela espécie, além da raça. Por que eu estou comentando isso e voltando nesse ponto para salientar? O gato, gente, não pode comer ração de cachorro. E isso é extremamente importante, por quê? Porque nessa espécie em específico, em especial, existe a necessidade de uma substância que é uma parte de uma proteína, um aminoácido chamado taurina. E esse aminoácido é tão importante que, se faltar no gato, o gato desenvolve o quê, Rebeca? A deficiência de taurina, por exemplo, pode levar a alterações no músculo cardíaco no gato. E também no músculo cardíaco, doutora Patrícia, nos animais cães de grande porte, que já são animais que têm predisposição a desenvolver uma doença que a gente chama de cardiomiopatia dilatada. E você sabia, Rebeca, que a deficiência de magnésio também pode levar à aceleração do desenvolvimento de doenças cardíacas? Exatamente. Ou seja, olha como é muito importante uma alimentação adequada para cada espécie. E aí a gente foi além na nossa conversa, mostrando que além da espécie, existem personalizações da ração para o perfil de raça. Seja esse perfil anatômico, no que diz respeito à mordida, ao perfil de apreensão, ato de pegar o alimento, né, pessoal, de apreender o alimento e colocá-lo dentro da boca, o perfil da mordida, no que diz respeito, como eu disse, à anatomia, e também à fisiologia, que são essas questões aí de predisposição de doença de cada raça. Gente, é um mundo maravilhoso e, como a gente falou e reforça, de muita pesquisa, de muito conhecimento. Exato. Rebeca, tem uma característica, particularidade de raça
ou dos animais que são cruzas dessas raças, que é importante a gente destacar aqui e fazer com que o nosso iluminado em casa não esqueça dessa informação. Então, por exemplo, qual é a particularidade farmacológica dos collies? O que o collie ou todo animal cruzado em raças borders, né, collies, a gente tem que ter cuidado que eles não podem receber. Eles não podem receber medicamentos antiparasitários à base de ivermectina. Na verdade, o grupo de fármacos das avermectinas, que daí tem várias, né? Vários tipos. Porque eles podem fazer o quê, Patrícia? Crise convulsiva. Você sabia que nesses collies, border collie, outros, né, o próprio collie mesmo, que é a Lassie, ou todas as raças cruzadas, né, os mestiços, eles têm no código genético a característica, né, as informações que levam a uma conformação diferente lá dos vasos sanguíneos do cérebro, que nós chamamos de barreira hematoencefálica. Então, essa barreira, ela tem poros maiores, que permite com que essas substâncias acabem parando dentro do cérebro. E quando essa substância passa essa barreira e vai lá para dentro do cérebro, ela tem um comportamento tóxico. E o paciente manifesta essa intoxicação mostrando crises convulsivas. Lembrei de mais uma raça nessas cruzas, o pastor de Shetland. Exato. Que é um collie miniatura. Exato. Pastor de Shetland, border collie, o collie propriamente collie, dito. E todos os cruzamentos têm sensibilidade ao grupo das avermectinas. Isso. E aí, por isso, não podem receber nenhuma substância dessa classe farmacológica. Isso é fundamental que o veterinário saiba, conheça, porque é ele que vai prescrever e vai medicar. Mas, pessoal, o tutor também precisa entender um pouquinho sobre o perfil de raça que ele possui em casa. Vou dar um outro exemplo que é muito claro e muito ignorado, que são os braquicefálicos, especialmente os pugs, os bulldogs, seja o inglês ou o francês, Pati, quem mais? Mas acho que esses são os principais. Que eles, por uma conformação ou uma deformação anatômica, né? Eles têm o céu da boca alongado, que a gente chama de palato mole, normalmente excedente, maior do que o habitual. Eles têm o narizinho fechadinho, que são as narinas estenóticas que nós chamamos. Eles podem ter hipoplasia da traqueia, que é o caninho que leva o ar do nariz até os pulmões. E tudo isso faz com que ele tenha muita disfunção respiratória, pessoal. Eles roncam. Quem aqui nunca cruzou com um bulldog, com um pug roncador? Todo mundo já deve ter presenciado uma cena dessa. E o que a sociedade faz? A sociedade, ela normaliza isso, porque afinal, todo bulldog, pug, ronca. Mas, na verdade, isso, pessoal, é fruto de uma alteração anatômica que causa falta de ar. Então, Rebeca, nessas raças braquicefálicas que têm essa sensibilidade, é mais importante ainda a gente se preocupar com uma ração de qualidade. Porque uma ração qualquer, a hora que você vira no pote, levanta o pozinho e esse pozinho aspirado vai provocar espirro e tosse. Então, você tem sim que investir em dietas de altíssima qualidade para que esse pozinho não seja suspenso e não provoque sinais clínicos. Além do que, o pellet, o croquete da ração já é confeccionado baseado em pesquisas e em estudos, num formato que seja mais fácil para ele apreender e para ele mastigar. Exatamente. Pessoal, então olha só, braquicefálico, focinho achatado, muita atenção em relação à respiração, a ronco, falta de ar, não é normal, busque um veterinário, tem correção cirúrgica para isso. Cavidade oral desses animais, porque eles têm os dentes muito tortos, têm uma predisposição enorme para doença periodontal. Então, a saúde oral tem que ser muito bem assistida nesses animais também. Olha quanta informação valiosa, Pati. Exato. Rebeca, me lembrei de mais um cuidado que os tutores precisam ter em casa. E aí eu vou voltar para a farmacologia. Tem uma medicação para dor que a gente não pode usar em gatos. Você lembra qual que é essa medicação? E que todo mundo dá para criança em casa?
É o paracetamol. Gente, paracetamol, e aqui a gente vai abrir o nome comercial, porque, via de regra, todo mundo tem em casa, o Tylenol é absolutamente proibido para os felinos. Vamos explicar por quê? E contraindicadíssimo para cães, mas em gatos é ainda pior. Patrícia, explica para eles. Porque pode levar à morte, gente. Esse paracetamol em gatos, ele provoca lá na corrente circulatória uma modificação no transporte do oxigênio. Então, essa substância ela vai se ligar lá no lugarzinho onde o oxigênio se liga e que é distribuído para todos os tecidos do corpo, lá na célula vermelha, na hemácia. Então, se esse lugarzinho é ocupado pela molécula, pelo paracetamol, o oxigênio não se liga. E aí, por mais que o bichinho não tenha dificuldade respiratória, a gente não vai conseguir transportar o oxigênio que está entrando pelo sistema respiratório, pela circulação sanguínea para o resto do corpo. E aí esse pacientinho, ele morre de asfixia. Sabe aquele esquema do monóxido de carbono? Sim, que pensei nisso. A gente não pode ficar na garagem fechada, no carro fechado, que entra o monóxido. O aquecedor. Exato. A gás aqui no sul a gente usa muito por conta do frio. O aquecedor a gás ele tem que ter uma saída, né, de ventilação adequada, porque pessoas morrem, pessoal, já morreram silenciosamente. Exato. E é assim que o gato vai fazer. Exato. Então o gato não pode receber paracetamol, porque a espécie farmacologicamente não tolera o metabolismo dessa substância e provoca morte por asfixia. E no cão? O que acontece no cão que toma paracetamol? No cão, pessoal, o paracetamol, assim como outros anti-inflamatórios, o Cataflã, né, que é muito utilizado em pessoas, pessoal, ele causa gastrite, úlcera gástrica, porque o pH do estômago do cão, por ele ser um carnívoro, é mais ácido que o nosso. E existe aí uma intolerância maior a esses fármacos. Bom, Patrícia, paramos tudo aqui e falamos do quê? De medicação sem orientação do médico veterinário. Os coles e seus parentes podem morrer, convulsionar e até mesmo morrer. Exatamente. O gato com paracetamol morre também. Os cães com paracetamol, Cataflã e afins, pessoal, é muito que o Cataflã é o diclofenaco, né? Eles chegam com vômito e diarreia com sangue. Muito grave. Quadros, às vezes, irreversíveis. Dramáticos que também podem levar à morte. Também podem levar à morte. Ou seja, pessoal, cachorro e gato têm metabolismo muito similar ao nosso, fisiologia muito similar, mas com particularidades. E só mesmo o médico veterinário vai reconhecer, saber dessas particularidades e fazer a indicação do medicamento correto. Exatamente. Então, olha que interessante. A gente está falando em desenvolvimento de doenças baseado em código genético. Então, a gente está falando em epigenética, ou seja, em manipular o ambiente de forma que essas informações genéticas não manifestem as doenças. Então, olha só, quando você lê lá no pacote raça específica, quando você lê no pacote necessidade individual daquele porte, então, ração para cão de porte grande, ração para cão que vive dentro de casa, ração para gatos que têm predisposição à doença do trato urinário, rações que tenham elementos que preservem a saúde do intestino, porque essas raças têm predisposição às doenças intestinais. Rações que têm um incremento menor de gordura, não pensando na obesidade, mas pensando em cães que têm predisposição a ter pancreatite. Exato. Aumento de colesterol e triglicerídeos, as hiperlipidemias. Exato. Os animais que são castrados têm rações, dietas específicas para animais que foram castrados. Então, observem, gente, quando vocês vão ao pet shop, um mundo de opções. E essas dietas, acreditem, elas realmente contêm as características, os nutrientes balanceados com as necessidades individuais de cada espécie, de cada raça e muitas vezes de cada indivíduo.
Nossa, Paty, nós fomos desde a fisiologia, falamos de código genético, falamos de perfis raciais na prática, de algumas raças, né? Pessoal, universo. A gente poderia ficar falando horas aqui de perfis de raça, uns com predisposição a problema de pele, outros com predisposição a problema oftálmico, predisposição a problemas gastroentéricos, predisposição a problemas cardíacos. Pessoal, é um universo à parte. Cabe a você aí entender o perfil da raça do seu pet e oferecer para ele o que há de melhor para que ele viva mais e para que ele viva melhor, baseado nos 4 pilares. Vamos reforçar quais são? Esse é o nosso momento repete, eu acho, Perfeito. Rebeca. Então vamos lá. Os 4 pilares da vida saudável, que são alimentação de qualidade, que faça com que ele receba os nutrientes de acordo com suas necessidades individuais e particularidades, para assegurar a saúde ao longo do tempo e também uma vida mais longeva. Realização de atividade física, um ambiente variado em relação à atividade. Eu moro em apartamento, não posso, não consigo. O seu animal tem que ir para a creche, ele tem que ir para um ambiente que ele consiga se exercitar. Exato, porque a atividade física mantém qualidade de massa magra, qualidade circulatória, mantém regulada a pressão arterial, mas também desenvolve mais líquido de articulação, também desenvolve tolerância e imunidade para outras enfermidades. Então, a atividade física, ela vem não só com saúde, né, com benefícios de saúde, mas também com benefícios mentais e de estresse, porque a gente falou aqui no episódio que o estresse predispõe ao desenvolvimento de doenças. E atividade física, assim como para nós, para eles, libera um monte de substância química, que são substâncias que remetem ao prazer, pessoal, à sensação gostosa, de satisfação. Eles também têm isso. A fisiologia é muito similar, muito parecida, se não igual em algumas questões. Eu vou roubar a sua fala e eu vou dizer que o terceiro pilar é a saúde oral. Boca limpa, em que não fique engolindo, deglutindo um monte de bactéria, um monte de porcaria. Aquela boca cheia de placa, cheia de contaminação, ativando o sistema imune, porque essas bactérias, elas não ficam quietinhas aqui. Elas ficam ameaçando e tentando entrar pela gengiva para cair na circulação sanguínea. Então, evitar essa inflamação constante da boca é assegurar uma vida com maior qualidade. Perfeito. E por último, não menos importante, o 4º pilar, prevenção de doenças infecciosas. Pessoal, prevenir que seu cão tenha pulga, tenha carrapato, que ele seja picado, né, por mosquitos que transmitem doenças. E isso tem muita relação com a região que você está, onde tem uma tendência a ter mais doenças em detrimento de outras, e a vacinação, que é um pilar fundamental, desde que respeitem os critérios indicados pelo consenso, pelas diretrizes internacionais. Personalizar vacinação a partir deste documento pessoal vai fazer com que o seu pet, cão, gato, não receba nem vacina de mais e nem vacina de menos. Perfeito, minha amiga. Acho Que que delícia. esse episódio trouxe luz a várias dúvidas do dia a dia. Mas eu quero saber, se você ainda tem dúvida ou quer saber se tem uma informação que você ouviu por aí, se é verdadeira ou não, coloca aqui nos comentários. A gente vai ter a maior alegria, a maior satisfação em poder contribuir e elucidar essas suas dúvidas. Professora Patrícia, eu tenho uma dúvida antes da gente dar tchau para os nossos ouvintes. E os cães sem raça definida? Que estão aí, acho que eu não me lembro o número, pessoal, mas no Brasil a população de SRDs é de 60% a 70%, é um número bem alto. Especialmente nos gatos, né? Exatamente. Especialmente nos E gatos. aí? E daí eles não comem uma ração de boa qualidade porque não existe uma ração específica para o SRD, para o sem raça definida? Para o vira-lata? Pro rasga-saco? Nananina, não. Se não existe uma dieta específica para o vira-lata, existem dietas de altíssima qualidade
para o porte, para a idade, para a característica, né, sexual, se é castrado ou não, certo? Então, você vai buscar uma dieta de alta qualidade, conforme a necessidade daquele SRD. E não é porque ele é SRD que ele só pegou o código genético de informação boa, pessoal. Existem mutações genéticas que sim podem predispor o SRD ao desenvolvimento de doenças de uma, de duas, de três, de 4 raças que o compõem. Então, não é só pacotinho tudo de bom, não. Existe a possibilidade de se carregar no código genético do SRD a predisposição ao desenvolvimento de doenças, sim. Perfeito! Muito esclarecida a minha dúvida, professora. E aqui nós encerramos o episódio agradecendo os nossos parceiros de jornada, né? A MSD, preocupada em prevenção de doenças infecciosas nos pets, com várias estratégias, sejam vacinais ou de antiparasitários, repelentes, para que esses animais não padeçam desse pilar, dessas doenças que a gente falou aqui. E a Royal Canin, Paty, que é uma empresa que elabora dietas de altíssima qualidade, não só em termos de quantidade de nutrientes, mas especialmente em qualidade dos nutrientes. Então, sim, vale a pena investir em dietas de qualidade maior para que o seu pet viva mais e melhor. Muito obrigada pela sua parceria, pela sua audiência e nós esperamos vocês no nosso próximo episódio, quarta-feira, às 19 horas. E não esqueça, bicho é bicho, gente é gente, mas bicho e gente é família. Boa noite, tchau, pessoal. Tchau.